O que Léo Pereira e Léo Ortiz jogam é piada, pô. Que eles conseguem colocar em campo essa ideia de conduzir para atrair, para libertar espaço às costas, para provocar terceiro homem em relação à força do passe. É loucura, pô, o que os caras fazem. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática. Como vocês já viram aí na capa desse vídeo, vamos falar um pouquinho hoje sobre os Léos, Léo Ortiz e Léo Pereira, a dupla de Léos do Flamengo, e por que é que eles são os pilares do modelo de jogo do Felipe, do filipismo, né? Ontem eu recebi aqui, nesse humilde canal, o grande Rafa Scout, um dos maiores analistas de desempenho desse Brasil. O Rafa é proprietário da Performa, uma empresa que presta consultoria individual para atletas como Rafinha, Bruno Guimarães, Matheus Cunha do Manchester United, não do Flamengo, né? Então ele trabalha com jogadores de seleção brasileira, prestando consultoria individual, potencializando o jogo desses jogadores, desses atletas. É um baita analista e foi o cara que basicamente me ensinou tudo que eu sei sobre análise de desempenho. Ele tem a LabFoot, que vocês sabem que é parceira aqui do canal, que tem cursos, que tem capacitações para que a gente possa se tornar analista de desempenho. E eu fiz basicamente todos os cursos ali, fechei o circuito de cursos do Rafa, fiz a VDA, sou membro do CMA, enfim, fechei ali o circuito todo. E tive o prazer de receber essa grande fera aqui ontem e nós conversávamos um pouco sobre o jogo de posição, e aí o assunto acabou indo para os Léos. Eu perguntei para ele o que ele achava que o Felipe aplicava bem, e ele falou sobre os Léos. Eu vou trazer para vocês esse corte aqui, então vocês vão assistir um pouquinho do Rafa falando sobre a importância dos dois Léos para esse modelo de jogo do Felipe, e depois eu volto para arrematar aqui para falar um pouquinho mais e até explicar alguns conceitos ali que podem estar um pouquinho complexos para quem não está tão familiarizado com esse tactiquez, digamos assim, tá? Mas antes eu quero pedir para você deixar o like, né? Deixa o like aí, tá? Se inscreve no canal também, comenta, compartilha, hypa. Quando você faz tudo isso, você dá um recado para o YouTube que esse conteúdo aqui é importante, que é relevante, e o YouTube entrega para mais gente quando você curte, comenta, compartilha, hypa e também quando você se inscreve no canal, tá? Então ajuda a gente aqui fazendo tudo isso. Fica aí com o corte e daqui a pouco eu volto. Quando você vê esse Flamengo do Felipe em campo, tem algum conceito do jogo de posição que você acha que o Felipe aplica melhor? Você fala, pô, isso aqui ele tá aplicando bem pra caramba. E tem alguma coisa que você acha, isso aqui ainda pode amadurecer um bocadinho. Esse conceito ainda não tá tão... E aí não é porque ele não tem conteúdo, é porque, como você falou do Ancelotti, de repente ele não teve tempo de trabalhar, não quis trabalhar, fez uma escolha de repente, enfim. Como é que você vê de destaque positivo e negativo, entre aspas, assim? Assim, para mim, quando tu fala, assim, a primeira coisa que me vem à cabeça é os jogadores da primeira linha em fase iniciais de construção, a capacidade de conduzir para atrair, assim. O que Léo Pereira e Léo Ortiz jogam é piada, pô. Que eles conseguem colocar em campo essa ideia de conduzir para atrair, para libertar espaço às costas, para provocar terceiro homem em relação à força do passe. É loucura, pô, o que os caras fazem. Eu costumo dizer que 80%... por exemplo, só uma curiosidade, eu trabalho com... na nossa empresa, a gente nunca... Que é uma curiosidade, a gente nunca trabalhou com atleta do Flamengo. É o único clube no Brasil que a gente nunca trabalhou com atleta. Eu sei. Então, só que a gente já enfrentou entre aspas, né? Porque não é a gente que enfrenta o atleta, o Flamengo várias vezes, assim. Praticamente toda a rodada. Como a gente tem atleta em todas as outras equipes, a gente enfrenta o Flamengo praticamente toda a rodada. Cara, e é bizarro, velho, o que os caras fazem. Eu costumo dizer que 80% do Flamengo é Léo Pereira e Léo Ortiz, são os Léos. Se você... O Pedro é substituível, o Arrascaeta é substituível, o Alexandre, o Ayrton é substituível. O Léo Pereira e o Léo Ortiz não são substituíveis. Se o Flamengo... Deus o livre, mas se um lesiona o cruzado e o outro é vendido, é pensar no outro Flamengo. Sabe aquilo que eu falei do fato... O Danilo entra, muda muito, você acha? Cara, acho que sim. O Léo Ortiz... A capacidade que eu acho que o Danilo tem uma qualidade na execução do gesto muito parecida com o do Léo Ortiz, mas o Léo Ortiz tem muito mais intenção em praticar jogo de posição, na maneira como conduz, na maneira como muitas vezes sustenta a bola para esperar o salto, que eu acho que o Danilo não tem. Inclusive, para mim, é o motivo pelo qual o Léo, imagino eu que esse deve ser o motivo pelo qual o Léo joga na frente do Danilo, por exemplo. Porque o Danilo, se você parar para pensar, o Danilo tem outros predicados que o Léo não tem. A primeira bola do Danilo é melhor, a defesa da área é melhor, a capacidade de bloqueio de finalização do Danilo é melhor. Vários dos quesitos do sem bola do Danilo são melhores que o do Léo. Tá, se os dois têm o mesmo nível de execução de gesto técnico do passe e o sem bola do Danilo é melhor, por que o Léo joga?
porque a capacidade de provocar os conceitos de jogo de posição quando tem bola do Léo é mais alta. E aí é um tanto mais alto. E aí eu acho o Léo Ortiz até melhor que o Léo Pereira, nesse quesito. E aí, apesar da fase do Léo Pereira também tá no nível alto. Então, eu acho que a pergunta é: o que melhor faz é a relação entre os dois, a capacidade de provocar terceiro homem com força do passe, de sustentar para saltar, para chamar a subida de pressão do adversário e jogar nas costas, para conduzir. E são os dois mais insubstituíveis, assim. Se o Flamengo, é o que eu estou dizendo, o Flamengo perde os dois. Cara, eu até conversava com uma pessoa de dentro do Flamengo, na altura que o Flamengo vendeu o Gerson, e a pessoa me dizia assim: pô, Rafa, substituir o Gerson vai ser muito difícil, velho, por tudo que ele é capaz de entregar, né? Aí eu brinquei assim de volta. Já pensou em perder os Léos? Ele falou: aí era impossível. Ou seja, é até um consenso interno, né, da comissão, da importância que os dois têm na aplicabilidade do modelo. E uma coisa que eu acho que não faz tão bem, cara, que aí não tem a ver com os conceitos de jogo de posição, mas eu ainda acho o Pedro muito fora de rotina dentro das dinâmicas ofensivas do Flamengo, e ele teria coisas ali, na minha opinião, para somar. Por exemplo, eu acho os apoios frontais do Pedro, principalmente quando ele não tem pressão nas costas, num nível muito alto. Eu sinto falta de utilizar mais ele como segundo homem, eu sinto falta dele conseguir gerar situações de superioridade numérica ou de vantagem posicional fora do corredor central. Quando a gente vê o João Pedro, por exemplo, jogando, o João Pedro do Chelsea ou o João Pedro do Brighton, quantos apoios o João Pedro não fazia para o corredor lateral, para o Estupiñán, para o Mitoma? E a gente sabe que o Felipe bebe muito do Deserve, né? Do Deserve do Brighton. Então, eu sinto ainda falta de extrair mais o que o Pedro pode gerar de apoio frontal. E isso, na minha opinião, pode ser... Eles não vão me ouvir, mas isso pode ser um diferencial para carimbar um Pedro na Copa do Mundo. Porque se ele começa a fazer isso, se ele começa a mostrar que ele tem uma capacidade maior de jogar em apoio, eu acho que a gente teria um Pedro mais possível para o modelo de jogo do Ancelotti. E aí, muito legal ver o Rafa falar sobre futebol, ele tem as ideias muito claras, né? Ele sabe muito sobre esse jogo, e muito bacana ver esse depoimento dele falando sobre os dois Léos, né? Para quem não entende muito bem esse conceito de conduzir para libertar, atrair para libertar, né? Pode ser que alguém aí não entenda muito bem. Quando ele fala sobre conduzir para libertar, é quando o zagueiro tem aquele espaço para conduzir e ele tem a coragem, a capacidade de conduzir, porque ele sabe que alguém vai saltar pressão nele, algum adversário, algum opositor vai saltar pressão nele. Quando ele conduz e algum adversário salta pressão, ele está libertando espaço para algum companheiro dele. Então ele destaca essa capacidade dos dois Léos e também o atrair para libertar. A gente vê que muitas vezes eles ficam ali trocando passo, então até pisam na bola, né? Tem um torcedor do Flamengo que até às vezes torce o nariz para isso, diz que isso é um jogo meio modorrento, mas não, isso tem uma função, isso é muito importante. Você fica ali meio que cozinhando o jogo para alguém saltar a pressão em você, o adversário salta a pressão em você, você está libertando espaço para o companheiro. E eles têm isso muito claro, esse entendimento, essa intencionalidade, né? E isso, de fato, contribui muito para que a saída de bola do Flamengo seja qualificada, seja muito fluida, e isso é muito importante para o Felipe, né? E por isso que eles são tão importantes, como o Rafa falou, são essenciais e são praticamente insubstituíveis, né? Gente, eu falei para vocês que eu sou cria do Rafa, já disse isso em outra oportunidade e quero frisar isso mais uma vez porque estudei com ele e quero convidar vocês a estudarem também com o Rafa e a conhecerem um pouquinho mais sobre análise de desempenho e sobre o mercado do trabalho do futebol. De repente você tem interesse de trabalhar com futebol e o Rafa vai te dar o caminho para isso a partir da segunda-feira que vem na jornada Profissão Analista, tá? Então tem o link aqui na descrição desse vídeo, também no primeiro comentário fixado, da jornada profissionalista, que o Rafa vai dar 3 aulas online gratuitas, mostrando para vocês o que é análise de desempenho e mostrando que vocês podem sim aprender sobre análise e podem eventualmente trabalhar no mercado do futebol, que tem uma demanda grande por profissionais qualificados e às vezes falta profissional. Essa que é a grande verdade. Então, se inscrevam na jornada profissionalista e depois venham me contar aqui o que vocês acharam, porque ter esse contato com o Rafa, aprender com o Rafa é algo que tem um valor muito grande. Então não percam essa oportunidade, porque vai ser muito legal a jornada profissionalista, beleza? A partir de amanhã a gente começa a falar sobre Flamengo e Juventude. Amanhã eu vou trazer aqui os cuidados defensivos que o Flamengo tem que ter para não sofrer gol. A gente sabe que o Flamengo sofre pouco gol, mas eu vou destacar aqui o que o Flamengo tem que priorizar em termos defensivos para não sofrer. E no sábado eu trago aquela parte que eu sei que o torcedor gosta, né? O que o Juventude
tem de fragilidade defensiva, o que o Flamengo vai explorar para poder ser um time que vai agredir, que vai machucar e que vai marcar, de preferência, gols, no plural, lá no jogo tão difícil contra o Juventude nesse domingo que vem, às 4 da tarde, lá no Alfredo Jaconi. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Comenta aqui o que vocês acham dos dois Léos. Até o próximo vídeo. Um grande abraço e eu fui.